quando a gente fala de arqueologia brasileira, ela tem a ver com os índios, claro que tem a ver com os índios, a gente está falando dos ancestrais dos indígenas, que estão vivos, que existem até hoje. No estado de São Paulo tem muitos indígenas, né? Mas elas também tem a ver com os ancestrais, com os antepassados da população que não se considera indígena, que se considera branca, tá? Também são os antepassados dessas pessoas. E a gente está falando de pessoas que viveram há 12 mil anos atrás. Isso tem uma característica muito interessante, porque ao mesmo tempo que eles eram muito parecidos com a gente, ou seja, eles tinham os mesmos sentimentos. A gente está falando 12 mil anos, parece uma coisa muito, muito, muito antiga, mas na verdade já eram seres humanos como nós, né? Modernos, que a gente fala, né? Anatomicamente modernos, já tinham o mesmo tamanho de cérebro, né? Já tinham as mesmas capacidades, né? de mitos, né? de símbolos, mesma coisa que a gente. Então a gente como a gente, eu não estou falando de uma espécie ancestral, uma coisa muito diferente da gente. Então a gente sabe que essas pessoas tinham suas crenças, né? Acreditavam em seres sobrenaturais, assim como nós acreditamos. Tinham as relações de afetividade com os filhos, com os parentes, com os pais, assim como nós temos. Então é uma humanidade igual a nós, né? Por outro lado, do ponto de vista da cultura, eram culturas muito diferentes da nossa. Quando a gente enxerga, quando a gente tem essas informações arqueológicas, nós estamos vendo a humanidade, mas ao mesmo tempo é como se fosse uma outra humanidade. Porque são pessoas que tinham uma visão de mundo tão diferente da nossa, provavelmente tão diferente da nossa, tão rica, né, que a gente não consegue nem imaginar direito, né? E a arqueologia, ela não consegue chegar nesse tipo de resposta, né? Como é que eles viam o mundo? A gente não vai saber. A gente consegue ver como as pessoas de outras culturas veem o mundo só perguntando para elas, né? Isso a antropologia pode fazer. Ou seja, falta 1 centímetro aí. Aqui é 1 centímetro? Mas por outro lado a gente consegue perceber pelas pedras que eles lascavam, pelos locais onde eles estavam, etc., que eles tinham diferentes culturas. Mesmo dentro do estado de São Paulo, a gente sabe que existiam diferentes grupos humanos, diferentes culturas. Alguns faziam pontas de flecha de pedra, outros não faziam. Alguns lascavam só pedra, como é o caso aqui. Outros faziam cerâmica. Então são várias culturas diferentes, todas vivendo na mesma região que a gente chama de estado de São Paulo. Então é uma riqueza cultural tão grande, né, que em comparação com agora, a gente percebe assim, o quão o mundo está ficando menos rico do ponto de vista cultural. Então essa parte toda desse T para baixo a gente já escavou e tampou a escavação como uma maneira de preservar os níveis, né, para o sítio não erodir. Então a gente fecha a unidade de escavação para garantir que o sítio não fique erodindo. Essa aqui foi a unidade mais importante do sítio até alguns anos atrás, porque foi dela que saiu a data de 12 mil anos atrás. E a gente alcançou mais ou menos uns 3 metros de profundidade e parou de escavar pelo perigo de desmoronamento dessa unidade de 1 por 1, né? Mas também pelo fato de que já começou a minar água. Então os níveis mais profundos dessa unidade de escavação, eles estão batendo quase que ali no rio. Então, de uma maneira geral, o Bastos é o lugar que a gente mais trabalha, justamente pela antiguidade, né, da datação, e essa antiguidade permite a gente pensar em questões de ocupação humana, né? Mas o entorno aqui é muito rico e tem muita coisa, muito sítio para trabalhar e muita pedra diferente lascada por aí. Mas no geral, a matéria-prima é sempre a mesma, é sempre o arenito silicificado. Qualquer coisa que fuja disso é uma matéria-prima exótica para o local.
Essa peça é um exemplo do material que aparece no sítio. Então esse aqui é um arenito silicificado, é a rocha local disponível. E é uma grande lasca trabalhada nos bordos aqui em algumas partes. Então essas linhas que a gente chama de arestas, elas delimitam a lasca que foi removida, né? Então cada desenho desse mostra uma lasca que foi tirada dessa peça. E esses são os artefatos que a gente encontra aqui no Bastos, né? Pouca coisa com intensa modificação. Geralmente são lascas que têm uma modificação na lateral, que a gente chama no bordo, que faz com que ela fique mais fina nessa extremidade, né? Ela já sai naturalmente assim, mas se necessário eles retocam e usam isso como uma parte cortante, né? Então, por exemplo, aqui é uma parte quebrada, né? Essa peça era maior, mas agora ela está quebrada, trabalhada dos dois lados, então tem uns negativos de retirada aqui, tem alguns outros aqui. Então esse é basicamente o tipo de peça que tem aqui no Bastos. Então, por exemplo, quando a gente encontra também essa outra matéria-prima que chama silexito, que é uma rocha não local daqui, mostra que, por exemplo, as pessoas estavam buscando essa matéria-prima num lugar mais distante e trazendo para cá. Então isso mostra o deslocamento das pessoas pela paisagem. Então aí a gente tenta descobrir onde está esse sílex, a fonte de sílex mais próxima, de onde eles pegaram, por que eles trouxeram para cá, né? O que eles fizeram com esse sílex. No que diz respeito ao lascamento, as rochas elas têm propriedades diferentes, então uma pode ser melhor do que a outra. O sílex ele tem uma característica de lascamento melhor que o arenito silicificado, por exemplo. Então quando a gente compara essas duas rochas, a gente pode ver, será que eles estavam fazendo outra coisa no silexito, diferente do arenito, né? A própria matéria-prima pode impor um limite na manufatura dos instrumentos. Nesse caso, o sílex aqui é bem raro e a gente começa a perceber eles nos níveis mais profundos. E nos níveis mais recentes a gente não tem sílex, então será que são pessoas diferentes, né, ao longo do tempo? Porque é uma ocupação muito densa, né, ao longo de 10 mil anos, pessoas passando por aqui podem não ser as mesmas pessoas, né? Mas elas têm uma memória do lugar, da paisagem, e elas sempre voltam aqui, estão sempre por aqui, né? Então, de maneira geral, provavelmente tinha muita gente por aqui, gente diferente, né? Quando eles passaram esses grupos diferentes, a gente não sabe, mas pelo que os instrumentos mostram, são pessoas diferentes. Essa parte do sítio que a gente está aqui é uma parte, vamos dizer, que a gente começou a trabalhar mais recentemente. Tem a parte que a gente já está trabalhando há mais tempo e tem essa parte aqui que a gente está trabalhando mais recentemente. Nós começamos a escavar isso aqui efetivamente agora, dias atrás. Está em 40 centímetros de profundidade e está aparecendo material arqueológico, está aparecendo carvão. Então, ou seja, parece que o sítio vem até aqui, né? O que dá 60 metros de sítio arqueológico num dos eixos. Então deve ser um sítio arqueológico bem grande, a gente não sabe quanto ele vai morro acima ainda. Então assim, é uma atividade para o resto da vida, né? Tem material para escavar durante muito tempo. Quando a gente chega num sítio arqueológico, a maneira que eu gosto de trabalhar é entender a arqueologia da região, da localidade, não ficar
só fechado, só trabalhando num sítio e, né, sem saber o que tem em volta. Então, desde o começo das nossas atividades aqui, que a gente sai andando pelas outras fazendas, né, e pedindo, obviamente, pedindo permissão para entrar, para ver se tem material arqueológico, a gente explica o nosso trabalho. E essa tem sido uma atividade que tem rendido uns resultados muito bons. Por exemplo, né, numa fazenda próxima aqui, que é a Fazenda Boa Vista, nós entramos em contato com os proprietários, pedimos para dar uma olhada. E aí nessa fazenda tem um abrigo, um local que tem uma pedra inclinada, né, que forma um abrigo, ou seja, não chove dentro, enorme. E nesse abrigo tem arte rupestre, né? Tem registros rupestres, um monte de grafismos, né? de símbolos, né? Geométricos, né? Também tem algumas figuras de animais, que é o caso de um veado, um cervídeo muito grande, mas a maior parte são riscos lineares. E esse local, nós já também fizemos a escavação. Esse abrigo também, eu não quero parecer que eu estou sempre falando é o maior do estado, é maior, mas é verdade, é o maior abrigo do estado de São Paulo e um dos maiores do Brasil também. E é uma coisa que a gente jamais imaginaria que existisse no estado de São Paulo, dada a falta de conhecimento, dada a falta de que as pessoas não trabalharam muito no estado de São Paulo, né? Tem poucos pesquisadores trabalharam no estado de São Paulo, comparado com outros estados, né, que tem muito mais pesquisas, né? Ele é conhecido localmente como Pedra do Dioguinho e ele tem esse painel de registros rupestres ou arte rupestre que tem mais de 60 metros de extensão. Ele é enorme. E nós realizamos algumas escavações e nós estamos ainda, assim, escavamos pouco e já está dando 4.000 anos. Então, esse é outro sítio que é aquela coisa de projeto para o resto da vida. Vai ter uma área enorme, vai ter material para muita gente trabalhar, muitos alunos fazerem suas teses, etc. Então, esse abrigo chama Pedra do Dioguinho, e essa é uma coisa que eu aprendi recentemente, eu não conhecia isso, mas esse Dioguinho era um fora da lei, né? Ele era um matador de aluguel, que é extremamente famoso no interior paulista. Fala-se do Dioguinho numa área enorme do território paulista, né? Aqui em Dourado, depois tem gente que já ouviu falar do Dioguinho lá em São Simão, pro lado de Santa Rita do Passa Quatro. Era um personagem, Araraquara, era um personagem que percorreu muito o interior de São Paulo, né? Matador de aluguel, mas ao mesmo tempo era muito querido por parte da população. E então assim, ele se escondia no mato, ele estava sempre fugindo da polícia, né? E teoricamente essa Pedra do Dioguinho é um dos locais onde ele pernoitou ou morou durante algum tempo, né? Isso aqui, se essa areia... Mas você acha que isso aqui pode ter sido um deserto? Não, com certeza. Isso aqui era um deserto, isso aqui é estratificação de duna. Isso foi as duas enormes, cara. Por isso que ela é uma diagonal e depois outra torta, tá vendo?
eu acho que a arqueologia ela é bacana para mostrar, olha, a humanidade nem sempre foi assim, né? E também assim, fala assim, nem tudo o que aconteceu, o que acontece, é necessariamente bom. Tem umas coisas ruins que acontecem com o tempo, né? A perda da variabilidade cultural é uma delas, né? Não tem pior, melhor, assim, as coisas vão ficando melhores com o tempo. Não, a arqueologia não mostra isso. Ela só mostra que as coisas mudam ao longo do tempo. Jamais que elas ficam melhores ao longo do tempo. Essa é uma coisa muito importante, é uma das principais lições da arqueologia.